Pod Jung, podcast sobre questões do cotidiano, sobre a ótica da psicologia analítica, mas sem junguianizar demais as coisas. Olá, tudo bem? Bem-vindo mais uma vez ao Pod Jung. Dessa vez eu trago uma pessoa muito interessante. Para começar, ela nasceu no paraíso. Ela tem uma linguagem linda de falar sobre a alma, é uma psiquiatra muito gabaritada, muito importante, mas que encontrou no uso das palavras um jeito assim perfeito, importantíssimo para que a gente consiga acessar aqueles lugares onde nem sempre o intelecto, nem sempre o pensamento consegue chegar. Eu apresento para vocês a Jussane Mendonça. Oi, um prazer estar aqui com você. Dá um nervoso, né? Porque acho que a gente se acostuma a falar de lugares mais formais, então acho que à medida que a gente for falando isso vai ficar mais natural. Até porque hoje você me convidou para falar de um lugar nada formal, né? Que é a linguagem poética. E como ela organiza o formal de um jeito muito mais almado, vamos usar um termo aqui que o Hillman usou, e que eu acho que a gente vai trazer de volta. Bacana. Jussane, como é que começou essa sua aproximação com a poesia? De onde partiu essa vontade de explorar mais as palavras, o uso das palavras, as imagens que se traduzem nas palavras? Como é que isso chegou para você? Bom, primeiro eu acho que eu preciso contar que são como se fossem duas etapas, né? Uma totalmente inconsciente da alma, que começa muito cedo na minha vida, né? A leitura, a palavra, ela me organiza desde muito cedo, junto com uma coisa que toda criança tem, mas que eu não sei se todas sabem que tem, que é a imaginação. E num segundo momento, a partir do estudo do Jung, né, de retomar um processo de análise, a linguagem poética foi voltando, né? Primeiro muito timidamente, numa coisa muito de eu contar coisas para eu mesma, né? E aí nisso essa linguagem foi se revelando. Mas como é que era isso lá na infância, na adolescência? Como é que você se aproximava dessas linguagens? Quais eram os seus poetas favoritos? Como é que isso se aproximava de você naquela época, antes de chegar a esse estudo, antes de pensar em Jung, nessa linguagem mais teórica, não, mas assim, de uma forma mais técnica, né? Sobre esse caminho da linguagem da alma? Então, eu nasci, né, no Paraíso, como você já disse, né, uma cidade interior, e passava uma boa parte do meu tempo na fazenda, andando, né, subindo em árvore, e isso foi criando muitas imagens, né? E na escola eu fui uma criança mais quieta, apesar de fazer amigos e socializar, mas eu sempre tive meus tempos, e esses tempos eram com os livros, né? Então, literatura, e eu me lembro que eu era uma criança que lia livro de literatura, assim, lia o livro didático, certo, né? E decorava as poesias. Mas o que é que você gostava de ler? Eu acho que eu gostava de ler tudo, mas não lia tanto, né? Porque dependia de ter o livro, essas coisas, né? Que hoje a gente esqueceu, né? Um pouco, né? Acho que os acessos, o próprio livro físico, muitas vezes a gente já não pega nele. Sim. Mas eu acho que eu lia as naturezas, assim, eu lia as estações, eu lia a fruta amadurecendo, e isso tudo eu só descobri quando eu voltei a escrever, né, assim, lá eu não sabia que eu estava lendo. E você perguntou dos autores, né, eu decorei Agora José, que eu não sei mais todo,
Eu repeti muitas vezes, tentando compreender o que Augusto dos Anjos queria dizer com escarra nessa boca que te beija, né? Mas eu lia muito o que tinha, né? Uma influência, né, do romantismo, aqueles livros literários primários. E eu me lembro que eu tinha em casa o livro do Martins Pena, que é peça, né, teatral. Sim. E eu lia peça de teatro. Mas tinha uma outra coisa que eu lia, que eu acho que daqui a pouco vai ser útil. Eu lia dicionário. Acaba sendo muito útil, né? Se nós soubéssemos o quanto... Eu também tive... Eu tenho até hoje uma busca por buscar a origem das palavras, né? Assim, a ideia da etimologia das palavras é uma coisa que me pega muito, porque eu acho que é muito esclarecedor para muitas das coisas que a gente tenta comunicar e que a gente não sabe exatamente, mas quase sempre a gente usa as palavras certas, né? Uhum. E isso... o uso do dicionário, a busca de etimologia acaba sendo um caminho sem volta, eu acho. A palavra exata, né, que é um exercício que existe até dentro das oficinas de escrita criativa, ela é um exercício interessante porque ela envolve tanto você ver se a palavra comunicou o que você está tentando provocar, até em termos de emoção, né? Assim, a palavra ela provoca, né? A gente pode falar um pouco mais disso, mas ela também é o sentido. Então, quando a gente vai para esse tipo de exercício, é meio que inevitável ir para o dicionário. Eu me lembro de um poema que eu estava numa oficina uma vez. E aí, já abrindo um parênteses, assim, escrita, ela também pode ser, eu não sei se a alma não pode ser aprendida, né? A linguagem que a alma escolhe para falar, eu acho que a gente não pode escolher, é uma hipótese minha, né? Mas melhorar, ter esse cuidado de trazer um rebuscamento, um acabamento, para aquilo que a alma tenta expressar, isso eu acho que a gente pode buscar, né? Sim. E esse exercício, eu lembro de uma vez que eu escolhi uma palavra que era leviana, né? E eu escrevi um texto poético com essa palavra, e eu voltava no dicionário para ver se leviana era leviana mesmo. E eu conferia no texto para ver se aquilo que ele estava dizendo era sobre leviana, né? E à medida que eu fui fazendo isso, eu fui percebendo, por exemplo, que aquele exercício era sobre uma palavra que, a princípio, ela tinha um lugar meio de um preconceito, assim, ela tinha um lugar meio periférico, né? Mas quando eu fui achando um lugar para ela foi muito libertadora, né? Então, eu acho que a linguagem poética, a linguagem da alma, ela busca essa liberdade, né? Para mim, é a escrita, né? Para uma outra pessoa, é a música, para uma outra pessoa, é uma dança, né? E tudo isso está dentro de um conceito até que o Jung usou de imaginação ativa. Sim. Né? Assim, que a gente ficou meio preso na ideia de prorrogar um sonho, esticar uma experiência onírica, mas a vida é uma imaginação, né? E de alguma forma, e todos esses exercícios onde a gente pode explorar uma poética da alma, eles são uma expressão direta dessa alma, né? Muitas vezes eu não tenho essa escrita tão voltada para a poesia, mas muitas vezes, diante de alguns escritos meus, eu me surpreendo. Eu vejo, assim, um mês depois, 15 dias depois, não precisa nem ser 2 anos depois, mas, assim, algum tempo depois eu vejo, eu vou reler aquele livro, aquele texto, aquele capítulo, e eu não me reconheço. Né? Eu entendo aquela fala como uma fala que vem de algum lugar que eu não sei exatamente qual.
Sim, sim, essa surpresa, né, esse impacto que a gente recebe da gente mesmo, eu acho que isso é muito uma experiência de alma, né? E aí eu acho que tem duas coisas que para mim a poesia me traz. E aí você perguntou o que eu gostava de ler, né? Eu só vou abrir de novo um parênteses. Eu não leio muita poesia. Certo. Né? Estranhamente, eu sou dada à leitura de romances. Certo. Né? Mas é como se ler a poesia fosse quase adulterar a minha própria linguagem poética. Nunca pensei muito sobre isso não, tá? Já só considero que é um fato. Mas eu acho que tem duas coisas que a poesia, a alma, isso que vem desse lugar não tão adulterado pelo que a gente quer, pelo que a gente sabe da gente, pelo que a gente intenciona, é a beleza e, para mim, uma outra coisa é a musicalidade. Certo. Né? Assim, a alma tem um som, né? Ela tem um ritmo, ela tem uma textura, né? Se a gente pode começar a viajar, né? E isso é muito difícil a gente tocar no nosso curso de pensamento e de entendimento das coisas muito conhecido. E às vezes, no meu entendimento, talvez esse seja o grande desafio, né? É eu conseguir entender qual é o ritmo que a alma está funcionando, qual é a musicalidade que hoje conduz essa alma, fazer com que de alguma forma eu entre em consonância dentro dessa música que se faz, e as dissonâncias elas podem ser entendidas como sofrimento, né? Às vezes a alma quer nos conduzir para determinados caminhos, para determinadas estratégias, mas a gente não se coloca tão disponível assim. Não, porque é uma linguagem, como a gente usou aqui, né, do surpreendente, muito nesse lugar do afetivamente esperado, mas o surpreendente às vezes é muito desafiador, né? E aí você falou assim, nossa, às vezes eu leio um texto que eu escrevi tem um tempo e eu me surpreendo, né? Às vezes é o texto que quando você escreveu você não gostou, né? E talvez esse não gostar fale de algo dentro de mim que naquele momento se expressou, que naquele momento, há um João que naquele momento pôde ganhar espaço e tomou a frente para poder trazer aquele texto e que naquele momento está mais pacificado, né? Que o tempo também vai ajudando muito dentro disso, né? De nós irmos nos pacificando com certos aspectos, com certos personagens internos, que dar voz para eles, e talvez o romance, a poesia, sejam uma estratégia de voz para esses personagens internos, né? Sim, sim, porque a nossa ilusão de que a gente sabe quem a gente é, né? E aí, voltando, né, um pouco, que eu falei dos dois momentos, né? Na adolescência eu tive um breve momento, né, de escrever, mas assim, muito timidamente. Então, um certo dia eu peguei escritos meus muito antigos, eu peguei um poema que tinha mais de 20 anos, né? E aí eu olhei para aquele poema e parece que ele sabia tanto de quem era eu naquele tempo, né? E que eu meio que não me lembrava muito. Mas naquele tempo de quando ele foi escrito ou posteriormente? Porque também essa surpresa eu já tive em alguns momentos. De textos que me serviam muito mais num futuro do que quando eles foram escritos. Era como se eu estivesse escrevendo cartas e textos para mim no futuro, né? Isso para mim, assim, é sempre uma surpresa, né? De você achar, e eu acho que talvez seja o quê do sagrado da alma. Sim. Né? Aí a gente pode usar algumas hipóteses, né? Uma é da temporalidade da psique, né?
que ela não é estática, né? Acho que esse mais profundo de quem a gente é, não sei, nunca deixa de ser e nunca é totalmente, né? Mas essa pergunta é ótima, porque tinha as duas coisas em reencontrar esse poema, né? Já era um momento em que eu tinha voltado a escrever. Num primeiro momento, eu acho que eu voltei a escrever muito desse lugar romântico mesmo, né? A escrita tinha uma função ali de organizar uma experiência afetiva, meio de me dizer um pouco, né? Desse lugar meio sem censura. O sentimento é esse, ou é outro, ou tá certo ou tá errado, né? Então teve isso, porque esse primeiro poema tinha bem esse lugar, né? Mas também foi quase como dizer assim, ai, você continua sendo você, né? Certo. E isso é muito apaziguador, né? De entender que existe um fio onde as circunstâncias mudam, aspectos nossos também podem mudar, mas que tem um fio ali que conduz uma unidade dentro da gente, né? E a surpresa foi um pouco assim, e aí a gente falando de alma, de eu compreender que por um tempo da minha vida eu tinha ficado apartada da minha alma, porque eu tinha ficado apartada daquela linguagem. E era uma linguagem muito genuína da alma, né? E aí eu penso quanto na vida, né? E nos processos terapêuticos e nas relações, essa é uma medida, né? Será que essa experiência que eu estou vivendo permite que a minha alma se expresse? Isso é tão desafiador, né, Jussane? Porque a vida ela traz desafios muito múltiplos. Em alguns momentos da nossa história, a gente não tem como, de fato, se dedicar a certos aprofundamentos, porque as exigências e as demandas elas são muito grandes. E tem prioridades que vão passar na frente e tal, né? Então, assim, tem certas circunstâncias que elas acabam meio que engolfando e que, para quem tem uma sensibilidade maior, para quem tem um olhar diferenciado sobre si mesmo, sobre o lugar que ocupa no mundo e tal, isso também pode ser angustiante, né? Eu vejo muitas vezes, já tive a experiência de alguns clientes que foram buscar na escrita caminhos de retorno para poder, de alguma forma, cessar um movimento que precisava ser muito para fora, que precisava ser muito dedicado a uma circunstância, seja de trabalho, seja de maternagem, e que foram encontrar na escrita esse retorno, né, esse caminho de volta para dentro, né? Isso acaba sendo uma estratégia interessante também, né? E eu acho que talvez quando a gente fala do caminho de retorno, é um pouco assim, para mim, é um pouco se lembrar, né? Assim, deixa eu me lembrar, né? De quem eu sou. E também, eu acho que é um lugar do segredo, mas é um lugar do íntimo. Certo. Fala um pouquinho mais sobre essa dinâmica, do que é segredo, do que é íntimo. Sim, eu acho que quando a gente é muito jovem, certas coisas são secretas, né? Porque a gente não entende ou recebeu uma orientação de que aquilo não deve se revelar, de que aquilo não deve existir, né? Então, eu acho que a minha poesia, num primeiro momento da minha vida, ela só acontecia quando eu estava sozinha, né? E o íntimo é esse lugar onde você pode decidir, né? Quem que você convida, né? Quem que a gente convida para nossa intimidade?
Uma vez que a gente entende que isso é da minha intimidade, isso precisa ser cuidado. Com certeza. E isso é um desafio muito grande em relação à publicação, né? Sim. Por exemplo, a Betânia fala que ela escreve todos os dias da vida dela. E que a maior parte dos escritos dela, quando chega no fim do dia, no fim da semana, no fim do mês, ela queima, né? De alguma forma, ela está ali ajudando a organizar os seus conteúdos internos, a encontrar lugar para certas coisas, mas ela não quer que isso seja publicizado, até por ser uma pessoa que tem já uma visibilidade pública e tal. Mas qual que será o limite, né, entre o que pode ser segredo e o que pode ser íntimo e o que pode ser levado para um público maior? Nossa, uma pergunta, né? Um grande desafio, né? Inclusive, um dos meus desafios, né, que estão lá em cima da mesa ainda, é publicar isso organizadamente, né? Mas acho que tem 2 pontos, né, que a gente pode pensar a partir de uma teoria ou outra. Primeiro, assim, a Von Franz diz que quando o artista se cura e deixa de ter uma expressão artística, não era arte, era sintoma. O que não o Deleuze que fala que toda obra de arte ela traz consigo um sintoma também, né? Isso, né? E a velha discussão, né, dos autores, se a escrita é autobiográfica ou não, né? Eu acho que tudo isso são questões que estão nesse lugar, né? É do íntimo, é do secreto que escapou. E aí, eu não vou saber exatamente, assim, eu sou péssima com citação, mas tudo bem que isso aqui é informal. O Jung vai falar que a arte, ela consegue afetar os outros. Certo. Né? Então, quando eu comecei a perceber que o que eu escrevia gerava no outro um afeto, né? E não só isso que escreveu sobre você é bonito, certo. Eu comecei a achar que aquilo podia não ser só sobre mim, né? Que aquilo era uma experiência humana. E aí eu fui para uma etapa do escritor que é assim, eu vou oferecer essa escrita. E ela vai ressoar ou não, sabe? Ela vai fazer sentido ou não, ela vai tocar alguém ou não, né? E aí eu comecei a publicar, né? Hoje eu publico basicamente no Instagram e no Face. E uma das coisas interessantes que tem na minha escrita, que às vezes ela é mais profunda, né? Puxa, assim, às vezes ela é mais ácida, é que algumas pessoas jamais curtiram uma publicação, mas elas me encontram na vida privada e elas dizem, eu te leio sempre. E aí, o que você acha que você acha que acontece nessas situações? Por que não curtir? O curtir é deixar uma pegada, é deixar uma marca de que esteve ali? Então, talvez a relação que essa pessoa tem está nessa interface, né, entre o secreto e o íntimo, né? Porque curtir, ler, comentar é se revelar, né? E a arte, ela tem essa capacidade de revelar o outro, né? Muitas vezes de desnudar o outro. Então, né? Ela tira a gente de lugares que a gente não imaginou que poderia ocupar, né? E outra coisa que eu fui pensando nisso, primeiro isso, né? Um exercício, você perceber se o que você está oferecendo, produzindo, traduzindo, é tão só seu, é secreto ou não, né? É íntimo a ponto de os convidados serem muito restritos. Certo. Ou se aquilo é da alma, porque a alma não pertence a ninguém, né? Sim. A alma é universal. Isso também é uma questão interessante, né? Porque
o que faz a arte ser arte é justamente isso, né? Por mais que aquilo traduza, por exemplo, a angústia de uma pessoa específica que produz aquela obra, mas aquela angústia ela nunca é daquela pessoa. Sim. Ela atravessa aquela pessoa como atravessa uma série de outras pessoas em intensidades diferentes, tá causando resultados diferentes, trazendo repercussões diferentes, mas o afeto é o mesmo. E o afeto é atemporal. Né? Então, de alguma forma, quando a gente pensa que um poema que você escreve, uma pintura que uma pessoa produz, ela consegue dar corpo para algo que é tão, ao mesmo tempo, imaterial, mas tão tangível quanto o afeto, é pensar no serviço que tem também dentro dessa proposta. Isso. E é bom quando você fala serviço, porque, primeiro, quando eu escrevo, eu sei claramente que aquilo é uma parte de mim. Aquilo não sou eu, né? Então já teve pessoas de virem falar, nossa, mas como é que você tem coragem? E eu penso assim, será que quando a pessoa lê, ela acha que ela sabe quem sou eu por causa daquele recorte? Esse ter coragem é pelo fato da tua atividade profissional? Você acha que o questionamento ele parte mais pelo fato de você ser médica, psiquiatra e de existir dentro também desse universo de cuidado, de saúde mental, uma ideia de sigilo, isenção, distanciamento daquilo que nós somos diante do outro, né? Você acha que esse questionamento sobre a coragem parte também desse lugar? Você fala para mim, assim, de e eu do ter questionamento coragem? das pessoas também. Pois é, né? Pode ser que sim, né? Tanto que eu não tenho uma página profissional, né? Assim, as pessoas, quando elas me acham numa mídia digital, elas vão me achar pelo viés das minhas publicações, que a gente pode dizer pessoais, poéticas, reflexivas, né? Uma hora ou outra o profissional atravessa aquilo, mas também numa linguagem poética, né? E aí, o que eu acho que desse lugar foi se construindo é que, assim, eu acho que o profissional é para dentro do consultório, sabe? Para mim, a minha mídia digital não é o dentro do consultório, certo, né? A outra coisa é que, para mim, foi mais difícil isso, muito mais pelos comentários, no sentido de transbordar a alma, né? Assim, quase revelar emoções, sentimentos. Como é que é esse negócio de transbordar a alma? Pois é isso, né? Porque a minha relação com esse lugar da alma sempre foi muito solitária, né? Num tempo meio fora do tempo, mais Kairos do que Cronos, né? Então, acho que para mim, trazer isso para o mundo real, virtual, mas um virtual, né, materializado, foi mais difícil. Eu não sei se eu já pensei, o que as pessoas vão pensar da profissional, né? Quando eu comecei a publicar, eu acho que eu já comecei a pensar, será que isso aqui faz sentido para quem lê? Certo. Né? Será que eu estou conversando com alguém quando eu compartilho isso? Porque a escrita, para mim, ela precisa ter essa função, né? Trazendo de volta aquilo que você falou da palavra comunicar, né? Do exercício com a alma ser um exercício que conta a respeito da alma. Então, talvez eu tivesse mais essa dúvida, o que eu estou escrevendo faz algum sentido, ressoa com alguém, do que, nossa, o que vão pensar de mim, né? Acho que não. Mas, de alguma forma, esse olhar do outro, ele vai
trazer julgamentos. Nossa. Né? Ele vai estabelecer julgamentos, seja o julgamento dessa exposição, vamos colocar assim, seja o julgamento do que é tratado ali, do que é trabalhado ali, dos recortes que você faz sobre isso. Não tem como você pensar num artista, numa pessoa que utilize dessa linguagem poética e publicize isso, e não pensar numa exposição. O que dá para a gente, o caminho do eu lírico, né? do se evadir um pouco dessa imagem, ou de entender aquilo como uma tradução de uma angústia, que é uma angústia coletiva e tal, é sempre um recorte pessoal, né? Quando a gente olha para isso a partir da linguagem da alma, enquanto alma, filtro do ego e tudo mais, vai ter sempre um componente que é um componente pessoal e que vai acabar se traduzindo. Né? Eu acredito muito nisso, né? Assim, eu acredito que a arte, isso é quase uma opinião, né? Eu acredito que a arte, ela tem uma identidade de quem produz a arte, né? E honestamente, eu não acho que isso é um problema. Né? Então, quando eu percebo isso, isso não me faz retroagir na possibilidade de publicar, sabe? Isso me faz dizer assim, tudo bem, né? Se eu disser como é que eu vejo esse recorte do mundo. Né? Inclusive, esse foi o mote do nome do podcast, né? Porque, assim, quando eu pensei no nome para o podcast, o meu primeiro questionamento foi: pode fazer um podcast? Né? Um psicoterapeuta, um analista, ele pode se colocar no podcast? Porque aqui eu não estou no lugar de um entrevistador meramente. Sim. A minha função aqui, ela também é de expor a forma como eu enxergo, a forma como eu vejo, a forma como eu percebo. É um diálogo, é uma comunicação de ambos os lados. E o questionamento do Pod Jung, né, assim, a gente acaba entrando muito dentro dessa... Hoje eu acho que com algum tempo eu já consegui me desprender um pouco. E o fato de ser comunicador na minha origem foi algo que me conferiu uma liberdade maior. Eu me autorizei muito mais cedo do que outras pessoas, colegas, pessoas que eu vejo por perto, de emitir opinião, de se colocarem presentes. Mas confesso aqui que está no momento da confissão, então, que também passou por mim esse questionamento de até que ponto era legítimo ou não, com a profissão, com o próprio movimento, saber se deveria me colocar dessa forma dentro desse lugar aqui. Né? Sim. E aí eu vou trazer uma coisa que pode parecer contraditória, que é assim... Talvez o ponto, né, quando a gente fala dessa fronteira entre o que pode, o que não pode, né? Dos pontos para mim que são importantes é assim, eu não consigo escrever do que eu quero, né? Eu brinquei com a história da palavra, né, da Leviana. Inclusive, muito da dificuldade daquilo foi porque a palavra se apresentou para mim, né? Então, num primeiro momento, era quase assim, Leviana não, né? Quem será essa que estava reprimindo a Leviana dentro de você, né? E aí, quando eu comecei a construir talvez essa identidade, a Leviana queria contar dela, né? Claro, se eu for lá para minha análise, claro, isso é meu, aquela história toda, né? Mas na escrita, ela se revelou, ela pediu para ser traduzida, né? Então eu só pude fazer isso porque ela se ofereceu, né?
Então, isso me dá uma tranquilidade. Muito oferecida essa leviana, muito oferecida, né? maravilhosa. Eu gosto muito dela. Então, como isso é quase uma regra, né, para mim, na minha forma de produzir, né, alma a partir da linguagem poética, é quase como se isso fosse um antídoto, né, para eu não trair e ficar aí propagando achismos e coisas que eu quero que os outros pensem como eu, ou induzir um pensamento. Sim. Né? Meu ego serve para lembrar as palavras, fazer associações dos vários locais, né, da cognição, mas a minha escrita poética, né, claro que eu tenho minhas escritas intencionais, né, e tudo, ela se escreve por si, assim, eu só faço o trabalho. Lembro de Clarice, né, que diz assim, dá muito trabalho, porque se eu não escrever do jeito que eles querem ser descritos, ela falando do personagem, eles não me deixam em paz. Você fala isso e me lembrou na casa de Jorge Amado, em Salvador, na casa onde eles moravam, na casa do Rio Vermelho, que tem uma série de vídeos, né, de pessoas falando depoimentos sobre a dinâmica de vida deles. Tem um depoimento de uma das filhas, acho que da Paloma, dizendo que eles brigavam, ele e a Zélia, porque ele falava assim, fulano vai morrer hoje. Enquanto ele estava escrevendo um livro, ele virava e falava, fulano vai morrer hoje. E aí a Zélia dizia, mas como fulano vai morrer? Fulano não pode morrer, fulano é um personagem muito importante dentro da história. E ele dizia, mas eu não posso fazer nada, porque fulano está morrendo, fulano vai morrer hoje, vai acontecer uma coisa. E ele chegava depois e contava que fulano tinha morrido. Né? Assim, e parece coisa de louco. Não sei se está muito longe de ser coisa de louco, Tomara que não. Tomara que não, né? Eu espero que seja um bom sintoma da loucura. Mas ele falava, né, e já experimentado, o quanto essas personagens elas conduziam o processo. Sim. Onde não é uma escolha, onde você pode fazer um organograma, onde você pode seguir os 12 passos do herói, onde você pode, para conseguir ter um êxito, para poder almejar um sucesso, um bom resultado. É claro que tem pessoas que fazem isso, mas eu não sei se é isso que de fato constitui alma, se é o que de fato constitui essa poesia da alma que a gente está tratando aqui. Eu, como disse, né, comecei a me relacionar com a poesia a partir dos clássicos, né? Então, o soneto tinha não sei quantos pedacinhos, e a paroxítona no final, e não sei quantos versos e tal. Eu produzi muito pouco nesse formato, jamais fiz essas contas, né? Isso é impossível para mim, mas eu produzi algumas coisas em formatos, 4 estrofes. A métrica nunca funcionou, mas assim, 4 estrofes e tal, uma certa organização, né? E é interessante porque uma das coisas que eu acho muito legal nesse processo longo, né? Eu voltei a escrever em 2015. Então, daqui a pouco, eu vou poder fazer festa de 10 anos que eu voltei a escrever. As efemérides são sempre muito boas para a gente tomar decisões, né? Quem sabe não vai ser aí nos 10 anos que vem essa publicação. Finalmente, né? Então, eu percebi que à medida que essa permissão foi se acentuando, vamos dizer assim, o ritmo passou a ser muito mais relevante do que a forma. Certo. Me ajuda a descrever o que é esse ritmo e o que é essa forma que você está dizendo. Então, a forma seria isso, 4 frases, um espaço,
2 frases, 4 frases, ser uma forma, né? Certo. Assim, um encadeamento intencional, Certo. né? Agora, o ritmo... Acho que eu vou ler um negocinho aqui que tem Pronto, ritmo. leia. Um que, como eu te falei, ele está me perturbando essa semana. Eu acho que ele vai falar de ritmo, Tá bem. né? Então, ele chama Aguaceiro. Ele foi trazido de volta, ele é do ano passado, do dia 27 de setembro, e ele apareceu de volta, né, nos feeds lá, nas memórias, e ele chama assim: não se pode mandar nos ventos, ou nas chuvas, ou nas águas. Não se pode dizer às forças da natureza, não vá por aí. Até se tenta fazer desvios, usar o líquido das coisas vivas. Mesmo assim, não se pode fazer a água subir quando ela tem a direção de descida. Não se pode dizer às flores que não floresçam, nem às frutas que não amadureçam ou que não caiam do pé. Não se pode impedir que o feto nasça de dentro de sua mãe, se chegou sua hora de nascer. Não se pode mandar nos ventos, ou nas chuvas, ou nas águas. O que em nós tem forças próprias, entre parênteses, a alma. Quem seremos nós para querer controlar, mudar o curso, fazer ir na direção oposta ao que pulsa sua própria natureza? Não se pode dizer às águas que não busquem o que está abaixo, embaixo, dentro. Não se pode mover o vento. Não se pode dizer não chova, não molhe, não faça brotar. Não se pode dizer para um molhado não molhar. Não se pode dizer para a natureza que pare de ser o que é. Mudar o curso do rio até se faz. Mas não se pode fazer desaparecer seu curso natural, por onde se perde a força de ser somente o que se é. O pulso, o ritmo de ir na direção que nossas águas pedem. Não se pode dizer às nossas águas, nossas emoções, nossas direções mudem, que sejam outras. Não se pode dizer para a chuva não chover. Mas que a gente tenta, né? Esse acaba sendo o grande desafio, né? E talvez quando a gente fala, né, desse lembrar, né, que eu falo que eu tive uma primeira fase que eu não sabia que aquilo era poesia, né? E depois essa poesia ensaia num determinado momento e se recolhe pelas demandas da vida, né? E depois ela volta. Certo. Ela encontra o caminho de volta. Ela encontra o caminho. Ela faz o caminho de volta. Então eu acho que ter a curiosidade. Susan Bello, que criou a pintura espontânea, ela disse uma vez num seminário essa frase, ela disse: a curiosidade é a janela que abre para a alma. Então a alma precisa que a gente tenha uma curiosidade a respeito dela. Sim. Né? E a poesia sabe muito sobre o que a alma intenciona, meio desintencionada. A questão é que muitas vezes nós não temos infelizmente, nós não somos habituados a isso, né? O nosso sistema educacional, por exemplo, ele traz isso quase como um castigo. Ter que ler poesia, ter que debater poesia, quase sempre filosofia. Essas questões que levam para esse caminho da alma, muitas vezes eles são negligenciados dentro da nossa educação e acaba sendo, as prioridades do país acabam sendo outras. O que é muito natural, porque é um país que vive uma desigualdade muito grande, então isso
acaba sendo um problema diversas vezes. Mas encontrar, como é que você acha que é possível trazer formas? Pois é, você me provocou agora, que eu não sei nem se pode, né? Pode, Jung? Vamos perguntar para pai, pode? Então, eu acho que quando você fala disso, da educação, eu acho que quando a gente usa aquelas duas palavrinhas, né, do íntimo e do secreto, Sim. a gente está falando de uma moral também, Sim. né? E aí, lembrando, eu não vou lembrar o nome do autor, que diz que a alma é imoral, né? Ah, sim. Eu também não vou lembrar, não, senhora, mas... Então, eu acho que essas coisas da alma, elas têm uma certa perversão, né? Não sei se essa é uma boa palavra, né? Elas têm uma certa... Eu vou usar imoralidade entre aspas, porque eu gostei. A palavra quer ser dita. Certo. Né? E ela tem uma outra coisa, assim, que a gente pode falar de autenticidade, de várias outras, mas ela tem uma certa tonalidade de individuação, que também é muito arriscado, né, para um funcionamento ocidental, onde a função de tudo é a gente se adaptar, né, onde a função de tudo é a gente se tornar mais produtivo, Certo. é a gente se tornar mais eficaz. E isso eu vejo muito, né, no processo analítico, como as pessoas temem que quando a alma passa a fazer parte de suas vidas, elas se tornem menos eficientes. E principalmente porque muitas vezes os desígnios da alma eles vão contra essa cadeia de produtiva, essa meta de resultados, de eficácia, de eficiência, né? Muitas vezes a alma ela simplesmente diz não. Nossa. E isso frustra, isso é pesado, né? Assim, traz um sofrimento muito grande, né? Quando ela faz isso, ela faz uma ruptura, né? Você estava ali dando conta, de repente ela diz: não vou por aí. Sim. Né? Isso que a gente falou, né, da água que encontra uma barreira que você... Mas ela escorrega, ela escorre, né? E o custo disso, ele precisa que você... Aí vem, né? Eu acho que o custo disso só é meio possível de ser pago se a gente tem uma linguagem. Certo. Certo. Né? E que acaba muitas vezes, atualmente, essa linguagem sendo substituída por uma patologização. Sim. Né? As pessoas elas se desapegam da possibilidade de uma linguagem, de uma expressão onde esse rio pode correr, né? Que acaba sendo um lugar, uma via para que essa emoção, esse afeto, esse conteúdo da alma, ele possa encontrar um jeito de se expressar e de fluir, e elas quase que se impõem uma dinâmica de patologização, de medicalização, de uma tentativa de retorno para um estado funcional e talvez um pouco mais que funcional, né? Assim, otimizando essa funcionalidade. Como que é isso para você no desafio agora, não exatamente como uma poetisa, uma mulher que usa e que bebe das palavras, mas como profissional, como é que você vê isso? Como é que essa questão atravessa o seu exercício profissional? Então, isso de verdade, nesse momento, está bem tenso. Eu estive recentemente em São Paulo, e fui assistir uma peça que está em cartaz, que se chama O Futuro da Humanidade, que é do Augusto Cury, um livro que eu li há muitos anos atrás, e que a peça foi muito redondinha, né? E que eu falo que todo estudante de psiquiatria tinha que ler aquilo no primeiro ano e ficar com aquele incômodo, né? E é exatamente isso. Até que ponto eu corrijo um sintoma
E isso, em vez de permitir a fluidez da alma, que a alma, a partir de uma certa organização, né, do ego, da estrutura consciente, ganhe essa relação, né, que eu falei que a gente tem que encontrar uma linguagem para se relacionar, ou até que ponto isso é um veneno para a alma. Eu acho que isso é muito importante. E aí, uma das experiências que eu acho que mais me ensinou a escutar a alma foi escutar o ritmo da fala do psicótico. Certo. Né? Eu tive uma dificuldade nos meus primeiros anos, assim. Primeiros meses, né? Porque eu tinha uma linguagem, né, neurótica muito bem estabelecida, né? Então, o psicótico me entediava muito rapidamente, né? Eu tipo, né? Eu fazendo careta, né? Pois é, mas eu acho que não é exatamente tédio, não é? Pois é. Porque, de alguma forma, o psicótico, ele bebe de uma fonte que muitas vezes a gente renega. E isso, ele me entediava porque eu tentava reconstruir o discurso dele dentro daquilo que fosse o sentido para mim. Isso é um pouco inevitável, né? Acho que quando a gente escuta um discurso, a gente vai tentando criar ali umas peças de quebra-cabeça. E muito a partir das nossas referências com também, certeza, né? Mas depois eu compreendi que eu não ia acessar por aquela via. Então eu falo que a escuta da alma, do psicótico, é uma escuta quase da orelha para trás. Né? E aí, quando eu estou ouvindo o meu paciente, que às vezes tem um sofrimento neurótico, eu pego emprestado essa escuta. Sabe, assim, e se eu ouvir a musicalidade dessa fala? Certo. Se eu parar de procurar o sentido, e se eu ficar com isso? Que o que tem aí? Tem uma coisa que a gente conhece bem, que chama sofrimento. Né? Porque a gente falou aqui da palavra e muitas vezes as pessoas elas não conseguem nominar sofrimento, tristeza, raiva, decepção, medo. Elas nominam depressão, síndrome do pânico. E de uma forma quase que leviana, né? Pois é. Trazendo uma... Leviana com a própria alma. Leviano com a própria alma, não é leviano com o tratado de psiquiatria. Não. É leviano consigo, né? Porque se eu entendo aquilo como um mal que precisa ser debelado, eu também perco a possibilidade de acessar algo positivo, de fazer florescer algo dentro de mim a partir daquilo que é desconfortável. A gente não vai dizer, romantizar dizendo que é confortável, mas muitas vezes é o necessário, né? É aquela metáfora da floresta escura. É difícil, traz medo, traz angústia, mas ela precisa ser atravessada de alguma forma. Se eu não me disponho a um ritmo para fazer essa travessia, eu não chego do outro lado, né? E a escuta, né, nesse mundo tão pergunta-resposta, começa a falar e já sei o que é, né? Assim, essa coisa tão... É quase um TDAH coletivo, né? É o da moda agora, é o TDAH, né? Então, mas aí você vê como pode não estar desatento. Se tem um sofrimento que não olha, se tem um enfrentamento que cria 1000 estratégias para não se haver com ele, né? Se tem uma dor que o único caminho para ela é ser sentida. E se por outro lado tem um excesso de demandas de todos os lados, de coisas que a gente não sabe nem para quê, nem qual o propósito, se aquilo dialoga com quem eu sou, se aquilo é só uma performance que precisa ser seguida, né?
tem essas questões internas e uma série de pressões Sim. externas que vão aumentando isso de uma forma exponencial. Que eu tenho dito que assim, se tem um monte de oferta barata de felicidade, né? Assim, como você não é feliz? Porque aí é o caminho mais longo, né? Na alma tem isso que a gente fica tentando decifrar de felicidade. Sim. Né? Assim, tocar essa relação com a alma é viver essa experiência. Talvez seria o que o Jung chamou de luminoso, não sei, né? Porque às vezes ele é tão... né? Uma água gelada no calor, né? Sim. Mas eu acho um grande desafio, porque os antídotos para a linguagem da alma que incomoda são muito facilmente disponíveis. Exato. Disponíveis, estimulados, né? O mundo ele está muito pronto para essa anestesia. E o que é muito curioso é não se perceber que enquanto essa anestesia está sendo distribuída em diversos frascos, de diversas formas, nós estamos adoecendo cada vez mais enquanto seres humanos, enquanto planeta, enquanto demandas sociais, né? Você pensar que a forma como isso está sendo trabalhado me parece meio equivocada. Em vez de criar estratégias de cura e de melhora, estão se criando mais anestésicos, né? Metaforicamente falando. Eu costumo dizer que eu não sei se mais ou menos, porque eu não vivi em outros tempos. Né? Talvez essa relação de como a gente chega perto dessas coisas, né? Ela seja mais... ou como isso se tornou muito mais variável. Eu brinco que eu não vou saber número, mas já deve ter uns 15, pelo menos, eu estou contando por baixo. Eu acho que tem umas 15 medicações psiquiátricas que não existiam quando eu comecei a estudar psiquiatria. Sim. Isso falando de princípios ativos, não falando de títulos, não, mas de princípios ativos. Falando de novas drogas. Imagina, eu não tenho 20 anos de psiquiatria. Então é quase um por ano, assim, né? E tem remédio que já saiu, tem remédio que já voltou, porque assim, lançou num primeiro momento, não serviu muito para aquilo, recolhe, dá uma melhorada, relança para um outro tipo de sintoma que ele teve boa resposta. E a gente esquece que remédio, primeiro, é droga, né? Segundo, que remédio para quê? Eu me lembrei da música do Titãs, né? Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? E aí eu vou trazer uma coisa. Outro dia veio um paciente, indicado por um colega até, que o paciente estava argumentando com um colega que ele tinha um certo diagnóstico, né? Que não é muito a área do... Um paciente com menos de 60 anos que estava argumentando que estava desenvolvendo um processo demencial. Só para trazer, né, a especificidade que é da minha subespecialidade. E eu conversei bastante com esse paciente, eu fui coletando toda a história dele e tudo. E assim, 1 hora de conversa sem nenhuma exaustão cognitiva, claro que ele não está demente, né? E aí eu fui finalizar a consulta, comecei com essa informação, e ele já me olhou assim, e aí daqui a pouco eu falei, olha, eu preciso te fazer uma pergunta antes de dar o próximo passo. Você está disponível para um tratamento? E aí? O que era
o tratamento que você estava propondo e qual foi a resposta E para você ele? sabe que tinha a ver com remédio mesmo? Porque estava meio difícil, assim, estava com alguns efeitos colaterais. Ia dar trabalho mexer no remédio dele. Certo. E sem contar que ele estava sintomático, né? Psicopatologicamente sintomático. Não era uma ansiedade, era um transtorno mais grave. E aí ele meio não entendeu, a esposa fez questão de perguntar de novo. Bom, o que eu posso te dizer? Ele não voltou. Ele deu uma resposta. Ele deu uma resposta, né? Então, uma das coisas que eu hoje faço quando uma pessoa vem é perguntar, né, se ela está disponível para o processo. No caso dele, eu usei tratamento especificamente porque tinham sintomas mesmo que precisam ser tratados. Entendo. Muito do que ele disse como sendo ele, não era ele, era sintoma. Né? Era ele, mas era o inconsciente dele que estava desrespeitando um pouco o ego. Era ele agravado de si mesmo. Era ele invadido por uma alma meio voraz, né? Mas eu pergunto isso, né? Porque senão eu vou ficar nisso, né? Assim, esse produto não gostei. Esse produto aqui não combinou com a minha pele. Esse aqui... E não é sobre isso. Mas isso, de alguma forma, você está falando especificamente não, mas você está falando desse momento da questão medicamentosa. Mas isso se aplica a praticamente tudo. Sim, né? Mas quando eu falei da droga, eu estou falando isso, assim, né? Várias estratégias. Vamos lembrar do Clube da Luta, né? Certo. Que simplesmente o cara provou... eu vou dar spoiler. Não. Né? Mas ele é um velho. Filme de 30 anos. O cara provocou um incêndio no próprio apartamento porque ele não suportava mais a vida que ele levava, que era. Ele tinha um trabalho que ele não se sentia satisfeito, mas que ele trabalhava num prédio super chique, então tipo, ok, né? E aí todos os dias, quando ele chegava em casa, o que ele fazia? Ele pedia coisas pela internet. Né? Então ele tinha uma compulsão ali. E a vida afetiva dele toda, zero, né? E aí ele faz uma coisa radical. Há quem interprete o filme no viés, né, da psicose, há muitas interpretações. Então, às vezes, a gente tem que se perguntar, né? Qual é o movimento que a minha alma está fazendo? Outro dia, eu e minha filha vivemos uma experiência. E aí, no dia seguinte, a gente estava aparentemente bem. E a gente adora papelaria, né? E aí, a gente foi na papelaria e começamos, ela escolheu uma tinta, né? E a gente lá, e daqui a pouco a gente falou assim... Eu falei, o que a gente está fazendo aqui, né? Que a gente não precisa de quase nada. Eu entrei para comprar um envelope, né? E a gente ficou se olhando, e aí a gente começou a conversar, né? Do tipo assim, nossa, é verdade. A gente está aqui tentando organizar, né? Mas, para nós, aquelas coisinhas, elas permitiam diálogos com a alma. Certo. Né? Então, a tinta, o papel, organizar alguma coisa... Mas isso, o fato da gente perceber que aquilo tinha uma reivindicação, né, de alguma coisa que tinha acontecido e ela precisava de uma atenção, fez com que a gente pudesse parar ali. Né, assim, beleza, então vamos ver o que faz sentido mesmo, o que realmente conversa com essa metodologia de expressão. Sim. E a gente foi meio rindo, assim, tipo, nossa, gente. Nossa, fomos pegas, né? Nossa, assim, nós fomos pegas por nós mesmos, né? Descobriram, né? Agora, isso também é resultado de muita consciência e muito trabalho. Certeza. Né? Não é o que acontece no cotidiano. No cotidiano, a gente vai sendo levado a reboque
diante de muitos desses remédios que não são os fármacos que a gente compra na drogaria, mas que nós vamos buscando estratégias ali de apaziguamento, estratégias de anestesia, diante de angústias que de fato nos constituem, né? Sim. Porque talvez o grande pecado dessa história é de querer entender que a angústia não é constitutiva, de que a angústia ela não faz parte daquilo que eu sou. Que se eu desparafusar as angústias e colocar dentro de uma gaveta, eu vou ser uma pessoa ótima. Sim. E de fato, eu não vou ser o que eu sou. Talvez não consiga nem me estruturar enquanto uma pessoa com multiplicidade, com capacidade de sentir, de me inserir dentro de um contexto maior, né? As papelarias, elas lucram bastante com isso, mas elas não são as únicas que lucram. Não. E aí eu fico pensando assim, o que a gente está consumindo, né? Eu acho que é uma pergunta para a gente fazer. Ou consumir, seja lá o que for, que não seja comprar, que seja consumir corpos, que seja consumir likes, que seja consumir o que for, né? Assim, isso dá um lugar interno? Eu acho que tem experiências que dão um lugar interno, né? Por mais que a gente possa, numa forma muito radical, olhá-las como sintoma, elas têm um lugar, né? Elas organizam a gente, às vezes, por um tempo, né? Mas tem certas atitudes, movimentos, que às vezes a pessoa até diz assim, não, eu sabia o que estava fazendo, né? Mas ela não se pergunta o que motivou ela a fazer e se aquilo teve uma acomodação, né? Sim. Vira só uma automação, né? Uma compulsorialidade ali que não traz um resultado. E que o que a gente vê muito no cotidiano da clínica é que isso vai num escalonamento. O comprometimento, ele se dá justamente porque isso vai sendo escalonado. Cada dia eu preciso de um pouco mais, cada dia eu preciso de algo um pouco mais, mais profundo. Profundo não é uma boa palavra porque a gente está falando, mas cada vez eu preciso de algo que cresça um pouco mais dentro de mim para que eu consiga chegar ao mesmo resultado que, de fato, ele não chega. Tem um livro bem autoajuda, assim. É meu lado B, né? Além da poesia e tal, eu tenho um lado B, autoajuda. Eu li essas coisas também, tá? Além da poesia, da literatura, E ele chama O Cavaleiro Preso na Armadura. A cena que eu mais gosto desse livro... Bom, eu já li ele infinitas vezes, porque ele é rapidinho. Aí eu vou na livraria porque eu quero comprar ou para repor pro consultório, que eu emprestei para alguém e foi embora, eu já perdi a conta, ou para dar de presente para alguém. Sei como é. E aí tem uma cena que ele, né, o personagem, chega num castelo, chama Castelo do Silêncio. E isso, para mim, fala muito da linguagem da alma. Claro, né, a linguagem da alma para cada um vai ser, né, de um jeito, e pode ser que para alguém seja muito barulhenta, e ele fica tentando silenciar, né? Mas para mim ela tem um certo silêncio, ela me exige um silêncio para ouvi-la, né? Ela exige uma pausa, né, que seja para olhar uma flor, né? E aí ele chega nesse castelo e ele encontra um rei. E aí ele meio tenta puxar assunto com o rei e fala, a primeira vez aqui e tal. E o rei fala, não. Eu, quando esqueço que eu já estive aqui, é tempo de voltar. E aí o rei explica um pouco como é o Castelo do Silêncio. No primeiro espaço, a pessoa fica até silenciar as vozes externas. E aí, quando isso acontece, uma porta se abre para um segundo espaço, né? Que são as vozes dos próprios pensamentos, que se diferenciaram um pouco do externo, mas que ainda são não tão profundas.
E aí, quando essa voz, né, desse íntimo meio viciado se silencia, abre-se uma nova porta e vai para um outro espaço onde você vai começar a ouvir a voz da alma. Eu acho essa parte mais maravilhosa. Uhum. E aí o rei se explica isso, ele começa a querer ali continuar conversando, e o rei fala, dá licença, né? Que eu vim aqui para outra coisa, né? Uhum. Então, eu acho que quando a gente pega essa imagem dos passos, talvez aí esteja uma das grandes questões, né? É muito fácil a gente achar que a etapa terminou quando a gente quase que silencia o outro que quer conversar com a gente. Sim. Né? E os outros internos, principalmente. Então, né? Mas a gente nem chega, né? É não dar voz para essas figuras, né? E aí, no caso, o que a gente está falando aqui hoje sobre essa linguagem poética, nada mais é do que você encontrar e organizar espaço para que cada um desses possa falar, né? Disso vem as surpresas, disso vem o fato de a gente não se reconhecer diante de certos ditos. Exato, esse estranhamento ele é resultado disso, porque não necessariamente é o eu vigio que está ali falando, né? Mas é tentador querer silenciar quando a gente já tem um programa muito pronto, né? Quando, de alguma forma, eu já determinei uma vida e eu não consigo ouvir a própria vida corrigindo o caminho. Né? Porque não deixa de ser uma correção de curso que muitas vezes faz. É a história do poema, né? Sim. A chuva vai cair, a água vai encontrar o caminho. Bom, dessa questão, talvez eu naturalmente nunca fui muito num curso muito pré-definido, né? Minha vida foi meio caótica como a alma. Eu costumo brincar que, gente, olha, minha vida deu tudo errado. Aí eu, como assim? Não, gente. Qualquer coisa que você achar, nossa, isso aqui deu certo, era outra coisa. Né? Mas recuperar esse ritmo da alma me trouxe muito mais direcionamento. Porque ela começa a ficar bem exigente também. É isso também, né? Esse povo não se conforma. A gente dá um pouquinho, eles querem mais, e eles querem mais. Então, assim, quem tem medo do lobo mau e da Chapeuzinho Vermelho, não tem medo à toa, né? Porque o Jung mesmo, você trouxe a história da confissão, e uma outra palavra muito predominante e forte é o sacrifício. Né? Então, para dar espaço para que a alma se revele, se apresente, a gente vai ter que sacrificar muitos enganos a respeito de quem a gente é. Né? E às vezes está tão estabelecido, né? Eu estou tão, já sei quem eu sou, já sei para onde vou, já... Não, e muitas vezes está tão estabelecido, isso está tão no lugar, com tudo desmoronando, e a pessoa ali firme, não, mas esse é o lugar, mas essa é a escolha, né? É o que acaba sendo, muito óbvio para quem está de fora, né? Mas para quem está vivendo aquilo dali, nem sempre é tão simples, tão fácil perceber, né? Eu acho que aí vem, né, essa função das relações, né, que às vezes são bons amigos, às vezes são acontecimentos. E, né, já que a gente está aqui nesse lugar, né, honrando Jung. Pois você gostou da igrejinha que eu fiz para ele? Contém ironia. Mas... Por favor, você tinha que ter colocado aqui, assim, contém ironia. Talvez eu providencie. Eu acho, porque... Né? Porque botar Jung dentro da igrejinha, com velas, inclusive. Mas como é que foi a sua chegada
Na igrejinha de Jung. Então, deu tudo errado. Foi mesmo? Foi. Me explica. Não, mas assim, como é que você chegou a essa teoria? Qual foi o seu encontro inicial com Jung? Onde é que vocês se cruzaram? Me atravessou, né? Exato. Então, deu tudo errado porque eu ia ser freudiana. Oh, meu Deus. Titio. Ia ser muito freudiana. Depois, eu quase fui lacaniana, né? Eu teria, inclusive, dado uns cortes bem bons que são bonitos. Mas aí, num determinado momento da vida, em que a vida tinha me dado uns tropeços bem bons, né? Aquela hora que fala assim... Você não sabe mais nem onde tá. Como é que é a história da Jéssica lá? Como é que é a piadinha? Já acabou, Jéssica? Já acabou, Jéssica? E Jung apareceu num curso, né? No hospital. Olha que interessante. Jung foi lá na fonte, né? Me buscar. Ele foi me resgatar. Lá onde tudo começou para ele. Para ele também. E eu recebi informações dos outros. Olha como que eu tô falando, né? Falando, você tem que fazer isso. Isso faz sua cara. Não. Falei, tá, vamos ver. Fiz inscrição no último dia. Tudo assim meio, não sei, né? Mas aí nas primeiras leituras colou, né? E colou porque Jung falava daquilo que eu vivia na relação com o paciente grave. Certo. Né? Assim, ele contava sobre aquilo que eu estranhava, que eu achava que eu precisava de mais alguma coisa, eu também fui por causa disso. Ajustar o meu tempo de percepção do outro e o que o outro dava conta, né? Porque essa dissonância ego-self, ego-alma é muito predominante. Sim. E aí foi assim, e foi nesse percurso, né, de ir para análise, estudar Jung, alguns eventos diferentes na vida pessoal, a alma começou a querer o lugar dela de novo. Sim. Né? E nunca cessa, né, muito essa relação nem com a alma, nem com questionar, né, Jung, desse lugar, né, de afirmação, todo mundo que escreve corre esse risco, né? E fez muito sentido, assim, para mim, né? Eu não comecei com ele, certo. Então tem outros autores, outros teóricos que atravessam ele de vez em quando, né? E que a ironia da igrejinha, sim, ela fala também disso, não é? Porque, assim, não é porque o Jung é um mestre que traz uma pluralidade e é quase um caleidoscópio, né? Você vai virando a teoria dele, você vai colocando coisas uma em contato com a outra e as coisas parecem se multiplicar dentro da obra dele. Mas a gente não precisa falar mal de Titio Freud, de entender outros autores e de perceber outros autores como complementares interessantes, né? A gente não precisa literalizar a igrejinha, né? E tem uma outra coisa assim que eu acho, apesar, né, dessa coisa da igrejinha de que um serve para tudo, eu às vezes acho que o paciente ele chega freudiano, sabe? Ele chega kleiniano. ele chega. Sim. Ele traz na fala, ele traz no sintoma, ele traz uma coisa que eu consigo, né, traduzir isso para Jung. Sim. Eu, né? Mas o primeiro impacto está muito bem contemplado em outras teorias, né? Talvez uma das coisas hoje que para mim é muito junguiana e que eu tento que esse movimento se estabeleça é o para quê. Certo. Né? Assim, eu realmente penso o sintoma, crise, angústia como um ponto que liga uma ponte. Sim.
né? Então, isso que aparece, que nos atravessa e que aponta para algo, né? Isso para mim é muito forte na clínica, isso é muito forte na vida. É forte e é desafiador, né? É. Principalmente porque quando a pessoa chega, ela chega com uma queixa. Ela chega com um sofrimento. E lidar com a nossa própria angústia do sofrimento do outro, de saber entender que esse para quê vai chegar, mas que ele não está pronto. Recentemente eu vivi uma situação na vida profissional muito desafiadora, né? Eu estava numa situação meio de liderança e de repente eu não estava vendo mais nada. Assim, a sensação é de que eu brinquei que era assim, tinha uma ponte, eu vi a ponte. Só que eu não podia atravessar. Sim. E não era a instituição que não podia atravessar, não eram as outras pessoas que não podiam atravessar, eu não podia atravessar, né? E aí quando a gente olha para o para quê, parece que é contraditório, né? Tipo assim, para quê não deveria ser? Para seguir, para atravessar, para. E a imagem que veio para mim é o meu para quê é montar a barraca aqui. Sabe assim, é montar a barraca aqui. É esse o para quê de agora. Sim. Né? Então também eu acho que a gente com essa mente racional, né, fica muito literal às vezes. Sim. Né? E voltando um pouco para a temática, a alma não é literal. Sim. O desafio, principalmente na análise, é justamente encontrar essa linguagem metafórica da alma, né? É entender que a alma ela usa de artifícios, ela traduz o que precisa ser traduzido, mas ela não traduz com a linguagem com a qual nós estamos acostumados. É quase que aprender a se comunicar num outro idioma, para ouvir aquilo que sempre está sendo dito. Sim, por isso que eu falei, né? É do ouvido para trás. Sim. Sabe, assim, é de uma escuta muito sutil, né? Como a gente escuta um som distante, que a gente fala assim, o que é? Né? O que está tocando? O que né? Assim, é de uma sutileza, mas às vezes de uma sutileza que até para chegar na sutileza você leva um esbarrão, né? Você fica diante de um embate mesmo. Sim. Né? O Jung usa uma palavra, um verbo, que é suportar. Certo. Eu achei isso num trechinho de uma das biografias dele, que ele fala do sofrimento, e ele fala assim, eu compreendi que a única possibilidade era suportar. Né? Eu acho que o lugar da análise é muito esse. Eu tenho uma professora, hoje amiga, que ela fala que pacientes somos todos. Paciente não é só o que chega no nosso consultório, tá? Muitas vezes nós precisamos ser mais pacientes do que eles, justamente porque se não for com paciência, é artesanal, né? É um processo artesanal. Não adianta querer fazer a coisa encurtando etapas, burlando caminhos, buscando atalhos. Tem que ser artesanal. Caso contrário, vai virar um arremedo, não vai virar aquilo que precisa ser feito, né? Mas que a angústia é uma angústia que atravessa tanto quem senta de um lado quanto quem senta do outro. Com certeza. Com certeza. Né? Porque a gente também tem uma intenção, né? De ajudar, vamos pôr entre aspas, né? E ficar com o sofrimento do outro é ficar com algo, mesmo que a gente não tenha uma memória, ninguém está sofrendo nada que não seja humano. Exatamente. Né? Exatamente. Não há nada de novo. Nada de novo no reino da Dinamarca, como se diz.
Não há nada de novo, né? E se a gente for considerar, né, as memórias, às vezes a gente nessa existência aqui, com essa consciência que a gente alcançou, a gente acredita que é do outro. Sim. Mas não. Né? Aquilo se organiza num texto, numa cena, num sintoma, no outro, mas se a gente acredita em inconsciente coletivo, né? Se a gente acredita em Anima Mundi, e acreditar não do lugar da fé, mas acreditar no lugar de sentido, não tem nada do outro que não seja meu. Por isso que, voltando à história da arte, né? A arte, ela faz isso. Né? Ela comunica essas memórias ancestrais aí da alma, e eu acho que é muito bom quando ela consegue nos fazer lembrar coisas que não podem ser esquecidas. Nunca, que não podem ser esquecidas, nunca. Adorei nosso papo. Se brincar. Tem alguma pergunta aí para o senhor Jung? Ou a gente pode fechar a igrejinha? Como é que a gente faz? Sério que você vai fechar assim na cara dele? Depende, tem coisa que eu não gosto, assim, sendo muito honesto. Tem coisas que eu sei que se ele ouvisse eu falar, ele reprovaria. Na verdade, eu acho que ele reprovaria muita coisa se ele visse o mundo de hoje, e a forma, principalmente como as pessoas estão usando o que ele disse, o que ele fez, né, os caminhos que ele trilhou. Ele foi muito esperto quando ele disse que ele não queria junguianos, né? Pois é, né? Pois é, eu acho que para fechá-lo é uma coisa assim, às vezes a gente olha tanto para uma outra época e tem uma dificuldade de olhar para a nossa, que não está tão distante assim. Sim. Né? Eu tenho pensado muito, né, nesses tempos que temos vivido, né, enquanto cultura, pensando, gente, mas por quanto tempo a gente vai continuar nos adoecendo por coisas que são humanas? Por que não podermos ser levianos de vez em quando? Pois, adorei o nosso papo. Eu, você e Jung, a leviana, que esteve aqui presente. Você quer deixar suas redes sociais para que as pessoas possam conhecer mais os seus escritos, as suas falas, as suas ideias? Eu sempre digo que uma das vantagens de ter meu nome, aliás, a desvantagem, quase sempre as pessoas erram e eu preciso soletrar. Mas a gente coloca, né, aqui embaixo, fica tranquilo. Mas uma das vantagens é que não tem muita outra quem culpar. Né? Assim, se você procurar Jussane, vai estar lá, vai estar nas primeiras opções. Vai topar comigo. Mas é isso, a Jussane ser Mendonça, né? Que o Mendonça não entra. É sempre bom receber mais alguém, né? Para fazer um lobby, né? Como você já disse, sou psiquiatra, psicogeriatra e analista junguiano. Tenho assim um transito em muitos universos, mas é realmente agradecer, porque é uma honra poder falar desse lugar, né? E falar disso que constitui um complexo de alma, né? Que eu acho que se a gente não está aqui para revelar uma alma complexa, eu não sei muito o que a gente está fazendo. Mas é isso. Adorei te receber. Até a próxima. Até a próxima. E agradeço também a sua audiência. Esteja aqui conosco sempre. Clica, compartilha, faz todo aquele negócio que todo mundo manda fazer, porque é importante para que a gente consiga chegar a mais pessoas, tá bom? Até a próxima. Pod Jung, podcast sobre questões do cotidiano, sobre a ótica da psicologia analítica, mas sem junguianizar demais as coisas.